Hans Staden, capítulo 35. Como o francês que tinha aconselhado os selvagens a me comer voltou, e como lhe pedi que me levasse com ele. Como, no entanto, meus senhores não quiseram me deixar ir embora. Já relatei sobre o francês Caruatá Uara, que me deixara para trás ao ir em busca de pimenta e de uma espécie de pena, as mercadorias de comércio dos selvagens, para voltar aos povoados onde estavam ancorados seus navios, em Monguape e Niterói. Ele tinha de passar por Ubatuba, onde eu estava. Ao me abandonar naquela vez, ele não pensou outra coisa a não ser que os selvagens iriam devorar-me, até mesmo porque assim lhes tinha instruído, e durante toda a sua ausência dera-me como morto. Ele veio ver-me na cabana e falou comigo na língua dos selvagens. À sua pergunta, se eu ainda estava vivo, respondi sim, e agradeço a Deus por ter me protegido durante tanto tempo. Ele já tinha ouvido dos selvagens o que ocorrera entretempo, e visto que, naquele momento, eu podia deslocar-me desamarrado, levei-o até um lugar onde não podiam ouvir nossa conversa e disse-lhe: Você vê que Deus ainda me deixou com vida. Além disso, não sou português, e sim alemão. Naufraguei com os espanhóis, e assim fui parar entre os portugueses. Conte isso aos índios e ainda que sou seu amigo e parente. Leve-me para onde os navios franceses aportam, pois eu temia que, se ele recusasse, os selvagens achariam tudo mentira e matar-me-iam em algum momento em que estivessem bravos. Exortei-o na língua dos selvagens e perguntei-lhe se não tinha um coração cristão em seu corpo, ou se não tinha pensado que depois desta vida viria uma outra, quando aconselhou que eu fosse morto. Ele arrependeu-se e disse que realmente achava que eu era português e que eles eram tão malvados que os franceses enforcavam até o último dos que conseguiam aprisionar na província do Brasil. Assim, de fato ocorria. E ainda acrescentou que deviam adequar-se aos selvagens. Os franceses tinham de aceitar a forma pela qual os selvagens tratavam seus inimigos, uma vez que eram os inimigos natos dos portugueses. Atendendo ao meu pedido, ele disse aos selvagens que não me tinha identificado corretamente da primeira vez, mas que eu era da Alemanha e pertencia aos amigos dos franceses, e que queria levar-me para o porto onde estavam ancorados os navios franceses. Meus senhores responderam que não me entregariam para ninguém, a menos que meu pai ou meus irmãos em pessoa viessem com um navio cheio de mercadorias, principalmente machados, espelhos, facas, pentes e tesouras, e que lhes fossem dadas. Isso porque tinham-me achado na terra dos seus inimigos e eu era propriedade deles. Ao saber disso, o francês me disse que eu mesmo ouvira que eles não queriam soltar-me. Pedi-lhe então, pelo amor de Deus, que viesse me buscar com o primeiro navio que aparecesse e me levasse para a França. Isso ele me prometeu e recomendou que os selvagens me tratassem bem e não me matassem. Meus amigos viriam em breve para buscar-me. Então, segui viagem. Depois de sua partida, um dos meus senhores, Alquindar Miri,
não era o doente, perguntou-me o que Caruatá-Uara, como os selvagens denominam o francês na língua deles, me tinha dado, e se ele pertencia ao meu povo. Respondi positivamente à última pergunta. Ele zangou-se e perguntou: por que, então, ele não lhe deu uma faca que você poderia dar para mim? Quando todos recuperaram a saúde, recomeçaram a cochichar sobre mim e diziam que os franceses eram quase tão pouco confiáveis quanto os portugueses. Isso era novamente de muito mau augúrio para mim.